se eu te falar que esta casa aqui em Vila Nova de Gaia tá com preço espetacular e que também no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma casa de 17 mil euros no Porto, você acreditaria? Fala galera, Marcel por aqui e no vídeo de hoje é isso mesmo, como eu falei na introdução, vou mostrar para vocês uma casa no Porto por 17 mil euros. E a casa não tá destruída não, viu? A casa não tá nas ruínas, não tá no chão, não é só terreno. É uma casa aí que tá em pé. Claro que vai precisar de algumas reforminhas, mas pelo valor e por onde tá, eu acho que é uma ótima oportunidade. Então, sem mais delongas, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like para ajudar e se inscreve aqui também no canal. Que o Porto é uma das cidades mais caras de Portugal, nós já sabemos. Se vocês fazem ideia ou não, aluguéis aqui podem chegar a preços absurdos. Um T2 em média no Porto está custando aí por volta dos 900 a 1.200 euros. E olha que nem ainda é uma casa de luxo, é uma casa comum ou um apartamento comum. Então, muito se fala que, claro, que Lisboa está muito mais caro, mas o Porto está seguindo aí o mesmo caminho, sendo a segunda maior potência de Portugal. Esse vídeo ele é para você que vê os outros vídeos e comenta aquele comentário maravilhoso. Essas casas são longe demais, elas ficam no deserto, elas são muito inabitadas, são cidades longínquas. Então, este vídeo é para você, meu caro amigo e minha cara amiga. Esse vídeo é para te mostrar um pouco da realidade do Porto, mostrar um pouco de como estão as coisas aqui e que mesmo estando tudo muito caro, ainda dá para achar coisas muito boas aqui ainda. Começando aqui pelas casas um pouco mais caras, lembrando que casas mais caras não mudam o fato delas serem baratas, até porque uma casa, aliás, um apartamento de 130 mil em Campanhã, que é um dos locais mais disputados hoje em dia aí do Porto, que fica próximo ao metro, fica próximo a muitas e muitas coisas, locomoção muito boa, você vai estar pagando um preço muito mais caro que isso aqui para poder estar comprando um apartamento. Então isso aqui já começa, mesmo ele sendo mais caro, você consegue ter aí esta oportunidade de ter uma casa muito mais barata em Campanhã. Sem contar que quem consegue financiar esse tipo de imóvel acaba conseguindo uma economia aí de quase 400 a 500 euros por mês, se for fazer em comparação com a renda, porque como eu falei para vocês, um apartamento desse daqui, eu já vou mostrar aqui para vocês, ó, enquanto eu falo, um apartamento desse aqui você facilmente pagaria aí em Campanhã uns 800 a 900 euros. E olha que eu ainda estou chutando baixo, viu? Então, você conseguindo fazer o financiamento de uma casa dessa, no caso um apartamento desse, você estaria pagando aí uma parcela por volta dos 420 a 450 euros. Então isso é uma coisa muito boa. É claro que você vai falar, mas Marcel, eu preciso ter uma entrada, meu Deus do céu, e eu não tenho dinheiro para dar entrada. Bom, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que se você tem menos de 35 anos, você ainda consegue tentar uma lei que saiu recentemente, aliás, saiu no final do ano passado, que você pode tentar dar entrada no imóvel sem nenhum tipo de entrada. É exatamente isso. É meio confuso, a gente fala mais disso no nosso e-book também. Quer comprar uma casa em Portugal? Sabemos comprar uma casa nem sempre é uma tarefa tão fácil, principalmente se você for fazer isso em outro país. Aqui em Portugal, que é um país cheio de burocracia, muitas pegadinhas e coisas que podem fazer você perder muito dinheiro nessa transação. Foi por isso que nós criamos um e-book que é quase um livro mágico, que é uma leitura também obrigatória se você não quer ser enganado e você não quer perder dinheiro. Uma leitura fácil e rápida, mas cheia de conhecimento. Link na descrição. Mas basicamente, só para não entrar no mérito de novo, é exatamente isso. Você consegue uma casa até um X valor, sem dar nenhum tipo de entrada se você tiver menos de 35 anos e for residente legal em Portugal.
Notícia triste é que se você, meu caro amigo, minha cara amiga, tem mais de 35 anos, isso não se aplica a você. Então você vai precisar aí de no mínimo 10% para conseguir financiar esse imóvel, ou seja, aí teria que ter uns 13.000 euros, tá? O que, dependendo para muita gente, né, é uma coisa muito difícil de conseguir e para outras nem tanto assim. Mas é o que eu falo, só o fato de você financiar, você conseguiria ter um custo de vida quase que a metade morando numa cidade muito, muito, muito boa. O nosso segundo imóvel, que é o de Vila Nova de Gaia, que é este aqui. Vila Nova de Gaia, para quem não sabe, é uma cidade que fica na frente mesmo do porto, do outro lado do Rio Douro, e ela é basicamente uma extensão do porto. É outra cidade, mas ninguém vê isso no dia a dia. É como se fosse a mesma cidade, é como se fosse Porto de um lado do rio e Porto do outro lado do rio, né? Então acaba que muita gente que mora em Gaia trabalha no Porto e vice-versa. Muita gente que mora no Porto trabalha em Gaia e é como se fosse quase tudo a mesma coisa, mesmo não sendo. Essa casa aqui, a única peculiaridade dela é que ela tem 120, aliás, ela custa 120.000 euros e ela tem 18 metros quadrados. Você tem noção do que é 18 metros quadrados para uma casa de 120.000 euros? E isso é o que eu falo para vocês, quando a gente fala que morar aqui no Porto e seus arredores é caro. Então, quando eu nos outros vídeos mostro uma casa lá no Fundão, uma casa lá na Guarda, uma casa em Viseu, Coimbra, para os outros cantos, e uma casa aí de 12.000, 20.000, 25.000, e você chega e fala nos comentários: ah, esse lugar é desabitado, ninguém quer morar aí. Fica meio complicado, porque eu penso assim, o aluguel ele cada vez mais vai aumentar. Isso é inevitável, tá? Mesmo que você tenha aí sanções, mesmo que você tenha aí o governo querendo colocar a mão para fazer um teto de arrendamento, a gente sabe que algumas pessoas seguem a lei e outras não seguem a lei. Pela lei, você teria que ter contrato de arrendamento em todo imóvel que você tem, que você mora. E a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, tem muitas e muitas coisas que no dia a dia não vai acabar sendo aí efetivamente respeitado. E isso que eu falo que morar em locais assim cada vez mais está ficando muito e muito difícil, principalmente se você é uma pessoa solteira e quer morar sozinho. Hoje em dia, se você ganha um salário em Portugal, isso é praticamente, no caso, ganha um salário mínimo em Portugal, isso é praticamente impossível. Vamos voltar para a belíssima casinha de 18 metros quadrados, custando 120.000 euros. Mas calma lá, galera, calma lá que esse vídeo não é de todo assim, coisas caras, coisas grandiosas, muito assim, logo reformado, bonitinho, quase, quase impecável, coisa linda. Não é tudo isso, você vai já já ver a casa de 17.000 euros numa localização excelente também, fica dentro do porto, ou seja, você consegue achar coisa barata. Você consegue ainda achar coisas, claro que você vai ter que ter um dinheirinho ali para reforma, mas você ainda consegue. Então, calma aí, fica até o final do vídeo que eu já te mostro. Ó, me deixa aí nos comentários, eu quero saber de você aí, o que que você acha dessa casa aqui de 18 metros quadrados? Moraria nela? É de boa? Você acha que é de boa para um casal, por exemplo, um casal com filhos? Porque pelo que eu vi aqui, a proposta é essa: tem uma cama de casal, tem uma salinha aqui pequenininha já com sala de jantar e um bercinho aqui para uma criança, né? A cozinha. Então, basicamente, eu acho que a proposta da casa é exatamente essa: a cozinha pequenininha aqui, mas até que funcional. Até que funcional. A proposta seria isso. Ó, entra aqui, aqui, ó, a entrada da casa, tudo moderno. As portinhas aí alumínio branco, janela, toda reformadinha, toda bonitinha. Um local aí bem movimentado, dá pra ver que é cidade, não é nada assim interior nem nada. Ó, tá bem pertinho aqui do Douro. Então é um local aí top, tá, galera? Um local top, top, top mesmo. Mas fica aí o meu questionamento para você. Você pagaria 120.000 euros
nesta casa de 18 metros quadrados, mesmo sabendo que se você arrendar essa casa, se você alugar essa casa aqui para uma outra pessoa, você teria aí muito facilmente uns 500 ou 600 euros fácil, talvez até mais, porque é o que eu falei, cada vez mais arrendar aqui no Porto e região fica mais caro, tá bom? Bom, esta aqui foi mais uma casinha aqui que eu mostrei para vocês. E bora para mais, porque vai descendo. Quanto mais eu vou mostrando, mais vai descendo aqui os preços. Então vamos para essa aqui de 75 mil euros, 27 metros quadrados, ou seja, aumentou já um pouquinho. E é um T2, tá? Também fica em Vila Nova de Gaia. Ó, aqui tá a cozinha, outro ângulo da cozinha, beleza, sala de estar, outro ângulo aqui. Vai deixando nos comentários, tá, galera? O que vocês estão achando, tá? Deixa aí um pouco. Esse vídeo, ele é um vídeo também de reflexão, tá, galera? Ele não é só um vídeo de oportunidade, eu sei que tem essa oportunidade maravilhosa aí, mas não é só um vídeo de oportunidade, ele é um vídeo de reflexão. Para toda vez que você ver um vídeo e ver uma casa com um valor mais baixo e a casa for um pouco mais longe, você dá aí o devido valor daquela casa, porque morar nas capitais não é brincadeira. Mas aqui ao final, não tem tantas imagens assim, mas dá para mostrar tudo aí um pouquinho aqui da casa. E finalmente, antes de eu mostrar para vocês aqui a casa de 17 mil euros, que é esta beldade, esse achado dentro do porto, vou mostrar para vocês aqui próximo de onde ela fica localizado aqui em relação a um vídeo. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês, basicamente do lugar, para vocês verem que é um lugar bacana, para vocês verem que é um lugar que vai ter as coisas e tudo mais, um lugar bonito. Então eu acho que isso é muito, muito importante aqui para a gente também ver, para também dar aí o devido valor da casa, não é verdade? Paisagens muito bonitas aí, galera, como vocês estão vendo, ó, construções maravilhosas, tá? Eu peguei esse vídeo do canal Viva Portugal, então dando os créditos aí, dá uma moral também lá se vocês puderem. Ó, um vídeo muito bem feito aí de drone, ó, show de bola. Eu tentei pegar do outro formato que eu tinha feito anteriormente de carro, mas eu não encontrei, tá, galera? Então, o que que acontece? Aqui, esse local que vocês estão vendo, ele fica próximo ao porto. Ele não é no centro do porto, ele faz parte do porto, mas ele não fica no centro do porto. Ou seja, você vai ter aí uma deslocação caso você queira ir para o centro da cidade. Mas essa cidade aqui, ela funciona sozinha. E que cidade é essa? Ela é Amarante. Amarante, como vocês estão vendo, é uma cidade muito charmosa, muito, muito bonita. A arquitetura de alguns cantos aí chega a encantar mesmo. É algo muito, muito bonito mesmo, mesmo. E eu acho muito legal esse tipo de arquitetura, esse tipo de paz. Você pode ver que é um lugar tranquilo, é um lugar aí para você viver de boa aí com a família. Então isso é muito interessante. Ó, vocês podem ver aí, ó, como estou mostrando aqui na tela, toda essa parte verde, ó, não é aquela coisa toda aglomerada, tem um espaçamento de uma casa entre outra. Ó. Você vê na tela o horizonte, o tanto de casa que tem, ó. É um lugar bem populoso e vai ter aí diversos serviços. Vai ter desde hotéis, restaurantes, serviços aí como hospital, emprego, todas essas coisas aí tranquilas. E também, é claro, se você não precisar trabalhar, se você for aposentado ou aposentada, ainda consegue ser melhor ainda para poder desfrutar dessa cidade maravilhosa. Bora lá mostrar quanto tempo fica de Amarante para o centro do Porto. Uma coisa muito interessante que eu acabei de ver aqui é que se você for de carro, você vai demorar em média 45 minutos para ter até o porto. Mas também tem essa indicação aqui que você pode pegar um autocarro ou um ônibus que seja que passa a cada 60 minutos e ele vai chegar em 35 minutos lá no centro do porto. Provavelmente deve pegar alguma via aí prioritária, né, e acaba conseguindo chegar mais rápido. Então, galera, 35 minutos do Porto, tá? Uma casa de 17 mil euros. O que é que vocês acham?
Acha que vale, acha que não vale. É verdade, vocês têm que ver a casa primeiro, na verdade. Mas em relação à localização, deixa aí nos comentários, o que que vocês acham? Uma casa 35 minutos do porto, até que seja os 45, caso você vá de carro, 44 como seja, tá? Vocês acham que vale a pena essa deslocação? Mas voltando, como eu falei para vocês, a Amarante tem muita coisa. Você vai ter aqui continente, você vai ter diversos serviços, então você não vai precisar sair daqui para ir para o porto todos os dias, não é verdade? Você vai conseguir resolver tua vida por aqui. Muito bom. Até para cá também tem outros lugares muito legais que você pode visitar. Indo mais para baixo aqui você tem Peso da Régua, que é uma região muito bonita. Você também vai ter Vila Real. Mais para cá tem Marcos de Canaveses. Então tem muitos outros cantos, ó, Lousada, Passos de Ferreira, Lordelo. Lordelo, inclusive, já fomos conhecer, foi um dos primeiros lugares que a gente conheceu em Portugal. É muito bonito, muito charmoso também. Então você vai ter diversos outros cantos para você visitar, para você conhecer, antes mesmo de você chegar até aqui ao porto. Então eu acho que pode ser aí sim uma coisa bem legal, uma coisa aí bem proveitosa para quem tiver acesso a essa oportunidade. E sem mais delongas, vamos mostrar aqui a beldade de Amarante. É esta querida casinha, esse querido T1 de 60 metros quadrados por 17 mil. Aí vocês param e pensam, a diferença disso aqui. Lá no outro, a gente viu uma casa de 18 metros quadrados por 120 mil euros. É claro, ela tá ali, ela tá na cara do gol, ela tá num local muito maravilhoso, ela já tá reformada, você não vai precisar gastar com nada. Mas essa casa aqui, ela consegue ser mais do que 3 vezes maior do que aquela, tá? Em relação a tamanho mesmo. E ela custa o que é um pouco mais do que custaria a entrada da outra se você tivesse que dar entrada. Então, é aquilo, galera, é colocar na balança o que que para você vale a pena. Você acha que vale a pena ir atrás de um imóvel daquele? Ou você é mais tranquilão, quer morar aí num local que nem eu mostrei aí no vídeo, é, mais pacato, mais de boa e ter, mesmo que seja uma pequena reforminha aí, fazer aí para casa. Ó, vocês podem ver aqui a estrutura da casa. Parece estar mais ou menos, não vou dizer para vocês que tá ok, mas está mais ou menos. Mas vamos lá, galera, é uma casa dentro do porto de 17 mil que está em pé. Isso por si só já é um mérito, porque casas desse preço geralmente é um monte de bloco deitado no chão, destruído, sem telhado. Então isso aqui acaba sendo uma ótima oportunidade. Vocês podem ver, ó, tem o piso, tem uma parte ali que é de madeira, essa aqui eu acho que é como se fosse aqui cimento queimado e tal. Então, é aquilo. É uma casinha simples? É uma casinha simples. Você vai precisar gastar para poder arrumar isso aqui? Com certeza você vai gastar. Mas é aquela, você ainda vai estar próximo do porto, você ainda vai estar próximo do aeroporto, vai ter tudo para você fazer muito pertinho em Amarante, ou seja, o que você precisar você consegue fazer e ainda assim, você vai economizar uma bolada. Então eu quero a sua humilde opinião nos comentários. O que compensa mais para você? Bota assim, uma casa de boa, eu já vou saber que é a casa mais barata. Uma casa na cara do gol. Eu já vou saber que é uma casa mais cara, mas vocês querem ver casas ali mais próximos das cidades grandes. Então, vamos, me ajuda aí a tentar entender um pouco do que vocês querem ver para eu poder trazer também mais vídeos. Se quiser mais vídeos de coisas na cara do gol, bora atrás, vamos achar oportunidades boas e iguais, tá bom? Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esquece, deixa aí nos comentários, dá aquele likeão, fortalece demais mesmo. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado, tá? Meu muito obrigado mesmo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, não te custa nada e dá muita ajuda aqui pro nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e tô deixando aí a playlist de casas baratas e mais um vídeo topzera. Fui!